Lembra quando a gente ia pro cinema assistir um filme sem se preocupar com efeitos especiais, com vários estímulos na tela, com vários cortes, vários personagens, universos mirabolantes, que a gente ia só assistir um filme pra gente se conectar com a história, sentir alguma coisa e sair de lá revigorado? O Amores Materialistas me lembrou muito esse tipo de filme, mas não por muito tempo, e a culpa é da Dakota Johnson. Esse filme não é ruim, mas ele também não é muito bom. E eu diria que a diretora, a Celine Song, que fez Vidas Passadas, filmes que eu ainda não assisti, ela cumpre o papel dela como diretora nesse filme muito bem. É um filme muito bem dirigido, é um filme cujo clima dele, as sensações que ele evoca, são a melhor coisa do filme. Mas o roteiro, que é a minha área de estudo principal, pra mim falha em vários aspectos, apesar de também acertar em outros. Como eu falei que o clima do filme é muito bacana, ele tem esse timing, esse tempo mais lento, ele deixa bastante espaço para contemplação e para diálogos. Aquela cena no restaurante entre a Dakota Johnson e o Pedro Pascal, para mim, talvez seja o ponto alto do filme. E todas as interações dela com o personagem do Chris Evans também são muito boas. O conflito entre eles, a história passada deles, o que eles já viveram e como isso está reverberando no que eles estão passando hoje e como em vários aspectos eles mudaram, mas em vários outros eles ainda são as mesmas pessoas. Tudo isso é muito interessante. Apesar de a gente não ter, como eu falei, estímulos visuais, histórias mirabolantes, coisas sobrenaturais acontecendo na tela, a gente não precisa disso. A vida deles, as questões pessoais que eles estão vivendo, são o suficiente para a gente se envolver com a história e querer saber o que é que vai acontecer. O Pedro Pascal é um ricaço que está interessado numa casamenteira e a gente não sabe exatamente o porquê. A casamenteira está interessada nele e a gente também não sabe exatamente o porquê. E o Chris Evans, que tomou um pé na bunda dela anos atrás, continua apaixonado por ela e a gente não sabe exatamente porquê. Por que é que esses personagens são guiados por questões misteriosas, questões que nós não sabemos quais são? Isso tudo é muito interessante e conecta a gente com a história e deixa a gente instigado querendo saber as motivações e também querendo saber para onde que aquela história vai caminhar. Porém, os personagens que eu citei, todos eles são extremamente interessantes. Todos eles têm um leque de possibilidades que poderiam ser abordados, que poderiam ser aprofundados, muito interessante. O Pedro Pascal é um ricaço que, não vou dar spoiler, mas ele passou por uma questão que mudou algo na vida dele bem significativamente. E o filme vai abordar isso. Tudo isso já dá um pano de fundo pra ele muito interessante. Ele fala com todas as letras que ele quer uma mulher pra ele respeitar. Essa cena pra mim é uma cena muito bacana, foi a cena que eu mais gostei do filme, quando ele é sincerão com a Dakota Johnson, depois de eles terem tido vários encontros. O próprio Chris Evans, por que depois de tantos anos, depois de tantos fracassos, ele continua morando com os mesmos caras, ele continua insistindo na carreira como ator? Por quê? O que motiva ele? Essa paixão pelo que ele faz? Será que a paixão dele já não se mostrou falha? Ele não atingiu o objetivo dele? Será que já não deu pra ele perceber que ele tinha que ir por outro caminho? Por que ele segue nisso? Tudo isso é muito interessante. Enquanto isso, a protagonista, pra mim, é o principal problema do filme. Eu não me relaciono com ela, eu não me conecto com ela, porque ela muda de opinião o tempo inteiro, e essas opiniões são muito contraditórias, ela segue para rumos que você não espera, ela faz coisas impensadas, e ela fica repetindo o tempo todo no texto. Eu não sei o que eu estou fazendo, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu fiz aquilo. Isso desgasta a nossa relação com ela, que era para ser a principal, que era para ser a relação chave do filme. Que a gente se conecta com o filme principalmente através do ou da protagonista. E no começo eu tava até curtindo ela, só que quanto mais ela ia fazendo essas coisas, mais eu ia me desconectando dela e mais eu ia me desconectando do filme e me importando menos com o que ia acontecer. Agora, focando na escrita do roteiro, eu acho que o filme ele peca muito também em vários diálogos extremamente expositivos. Em vários momentos os personagens precisam falar pra gente o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, ao invés de deixar a gente deduzir isso, ao invés de mostrar. O show don't tell, mostre e não conte. O filme faz isso em vários momentos, mas tem outros que parece que ele esquece e vira um filme completamente diferente, onde ele simplesmente conta e mostra de menos. E aí aquilo que a gente estava sentindo, aquela sensação de se sentir revigorado que eu falei no começo do vídeo, se esvai. Eu perco o sentimento e eu me desconecto do filme, porque ele tá ali o tempo todo colocando na boca dos personagens, porque ele não encontrou outra maneira de exemplificar, de mostrar aquela sensação, de mostrar aquele sentimento, ou de passar o que aquele personagem está sentindo. Então ele simplesmente vai lá e fala: eu não gosto mais de você porque você é pobre. Tem uma questão no filme que acontece mais ou menos ali na metade, que parece que o filme estava sem conflito,
O filme não sabia o que fazer, não sabia qual história contar, e aí de repente os roteiristas olharam pro roteiro e falaram, gente, tá faltando conflito nesse filme. Vamos inventar uma história aqui completamente mirabolante, completamente drástica, e vamos responsabilizar a protagonista, fazer com que ela se sinta culpada para criar conflito para ela. Então você vê como o próprio roteiro é frágil a ponto de ele inventar um conflito completamente abrupto, completamente intenso, completamente desproporcional com a vibe que o filme estava construindo, só pra criar movimento para uma história que eles claramente perceberam que não tinha movimento, que não tinha tração, principalmente porque a protagonista, ela é confusa, ela é mal escrita. De todos os personagens, justo a protagonista é a mal escrita. E aí fica muito complicado da gente se conectar com o filme. Mas todos esses momentos, esses diálogos, o clima, a direção, a fotografia, toda a direção de arte do filme é lindo. Os ambientes, o contraste entre o Chris Evans e o Pedro Pascal, o ricaço e o pobretão, o cara muito bem sucedido e o outro cara que tá no fundo do poço. Todo esse contraste visual dos figurinos também, da atuação deles, a direção, é tudo muito bacana. As cenas de diálogos onde a câmera simplesmente tá ali, paradinha, e deixa os personagens falarem e fica só registrando, quase como um narrador observador, é muito bacana. Eu queria que o filme tivesse mais disso. Eu não acho que ele precisava daquele conflito enorme que acontece no meio. Se o filme fosse lento, se o filme fosse devagarinho, eu ia assistir ele numa boa, e eu acho que ele seria muito melhor. Então, para isso que eu nem queria dar uma nota pro filme, mas para Amores Materialistas, eu dou nota 3 de 5, podia ser muito melhor. O que tem lá que é bom, é muito bom, mas essas questões de roteiro me incomodaram demais. O que você achou do filme? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Voltei pro YouTube. Tamo junto, gente. Abraço e vida longa ao cinema.